Boa noite, senhoras e senhores. Avesso. Agora um avesso especial, porque nessa época de campanha nós temos que conversar com os 9 candidatos para que nenhum deles seja privilegiado. É a postura democrática da TV Guará. Nós vamos conversar hoje com um candidato que tem uma história de vida não rara, mas incomum. Nós vamos conversar hoje com o ex-vereador, candidato à Prefeitura de São Luís, Fábio Câmara. Boa noite. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que da renúncia da sua condição de vereador e como foi a sua vitória dentro do partido que nós sabemos, nós da imprensa sabemos, que a sua candidatura hoje vitoriosa não era assim uma unanimidade dentro do partido. Como foi isso aí? Américo, boa noite, ouvintes. Na verdade, telespectadores. Américo, a nossa vitória foi algo que o PMDB, eu sempre digo, o PMDB é um partido que não surgiu como partido e surgiu como movimento democrático brasileiro. E eu tenho dito sempre, Nelson Rodrigues diz que toda unanimidade é burra. As discussões internas fortalecem o partido e o PMDB como partido democrático não poderia ser diferente. Nós primeiro tivemos a vitória para estar presidente do Diretório Municipal e depois travamos uma discussão interna dentro do nosso partido para podermos sermos candidato a prefeito de São Luís. Porque ao longo do nosso mandato de vereador, conferido pelo povo de São Luís, eu estive na oposição desta gestão maldosa, desta gestão que maltratou o povo de São Luís. Por conta disso, eu que incorporei a oposição, eu que personifiquei a oposição, tirando 7 secretários do prefeito, tirando o diretor do Socorrão, que no tempo era Dr. Iglesio Júnior, eu não poderia deixar de levar o nosso nome para que a sociedade pudesse fazer sua avaliação. Não dizer que A ou B tem que votar, mas deixar o nosso nome à disposição para que a sociedade pudesse fazer a avaliação. Por isso, nós decidimos ser candidato a prefeito de São Luís, mas também entendíamos que nós precisaríamos vencer a discussão do partido, porque o processo ele é interessante. As pessoas que não conhecem muito da política, que o desinteresse pela política é fato e é grande, e que esse é um dos nossos papéis também, de trazer o jovem, as pessoas para a política. O processo começa dentro do partido e finaliza no eleitor. E eu travei essa discussão dentro do partido. E conseguimos, com o apoio do senador João Berto. Hoje a juventude do partido declarou apoio para a nossa candidatura, entendendo que o PMDB é um partido coeso, é um partido que precisa olhar 2016 como a porta para 2018. A Fundação Ulisses Guimarães, na pessoa do Assis Filho, também declarou apoio para a gente. E nós agora vamos avançar, porque se nós tivéssemos com esse apoio anteriormente, nós não estaríamos com 5% nas pesquisas. Nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, com o número do nosso partido 15%. Mas isso não é obstáculo, nós vamos, sem dúvida nenhuma. Isso é um começo. Não entendi, amigo. Isso é um começo. Isso é um começo. Quanto à nossa candidatura, a nossa renúncia de vereador, que você perguntou para mim, eu ainda continuo no mandato. Nós renunciamos ser candidato a vereador. Sim, e não tem decisão, E não tem decisão mais difícil para o ser humano. A decisão da renúncia. A sua reeleição estaria tranquila, né? A gente teria uma certa facilidade para a reeleição. Mas eu não vejo nenhum risco nisso, Américo. Sabe por quê? Porque eu levanto da cadeira de vereador esta cadeira que me foi conferido pelo povo, o mandato conferido pelo povo e personificado, como falei anteriormente, por mim. Eu renuncio, levanto desta cadeira, entrego o mandato com que muito me honrou, entrego ao povo, devolvo ao povo de São Luís, mostrando ao povo de São Luís que nós nos diferenciamos de outros políticos. Sabe por quê, Américo? Eu sou um dos únicos candidatos que não tenho alento do dia seguinte. Se perdermos a eleição, eu vou voltar à minha vida normal, com toda a naturalidade. Porém, nós abrimos mão da verba do salário,
abrimos mão da verba indenizatória, nós abrimos mão das assessorias, o que é direito do vereador. Em nome de quê? Em nome do verbo, de podermos elevar o verbo. Você troca a verba pelo verbo. Abre mão da verba para elevarmos o verbo, para mostrarmos ao povo da nossa querida São Luís que tem que ter esperança na política e nos políticos. Mostrarmos as maldades, os erros dessa administração. São muitos? Vários. Por favor. Eu, na verdade, se nós... Saúde, que é muito alardeado pela imprensa, a imprensa da assessoria de comunicação do prefeito. A saúde está ótima, tererei. Saúde. Eu, na verdade, faço um desafio ao prefeito de São Luís, ao Edivaldo de Holanda Braga Júnior. Eu renuncio à minha candidatura, eu renuncio o meu mandato de vereador, se essa cidade das propagandas existem. Se essa cidade das propagandas que aí estão, se fossem verdade, eu, sem dúvida nenhuma, estaria lutando, assim como renunciei o mandato, a oportunidade de discutir a minha reeleição, eu o apoiaria naturalmente, porque o que a gente quer é o bem da cidade. Eu quero ver se tem realmente essa cidade. A cidade da propaganda? A cidade da propaganda que nos é apresentado agora aqui nas eleições. Porque nós temos duas cidades. A cidade que a gente vive, a cidade que tem 750 assaltos a ônibus, a cidade que tem aproximadamente 10 mil alunos fora da sala de aula, a cidade que todos os anos entra para o mercado de trabalho 20 mil jovens, a cidade, eu estou falando da região metropolitana, sim, que nós todos os anos nascem 16 mil pessoas, mil crianças, e que nós temos só uma creche. A cidade... Mas ele prometeu várias. Ele prometeu 23 creches, não para mim. E ele dizia que ele era conselheiro da Dilma. Olha o que aconteceu com a Dilma. Ele se nomeou entre os deputados do Maranhão conselheiro da Dilma. Então, prometeu as creches para a gente, prometeu os elevados para toda a cidade, 2 elevados, Hospital Dr. Jackson Lago, 5 UPAs, prometeu subprefeituras, cursinhos pré-vestibular e assim sucessivamente. Mas o senhor acha que esse não cumprimento de promessas aconteceram por quê? Dificuldade financeira? Ele está atrelado ao governo, Flávio Dino. Por que não aconteceram essas promessas? Américo, o povo de São Luís, o povo da nossa cidade é um povo passional. O nosso povo ama com facilidade e odeia com facilidade. Se você lembrar o caso aquela lutadora nas Olimpíadas, como todo mundo se emocionou e se viu naquela moça. O que é que eu quero te dizer? É que o povo de São Luís esperou por volta de 50 anos o grande sonho. Qual foi o grande sonho que o povo tinha? Prefeitura e governo do estado junto. Ora, no ontem, eles apontavam para o futuro. Eles apontavam para o futuro, para todos nós. Esse futuro começaria se nós elegêssemos, se o povo de São Luís elegesse Edivaldo como prefeito. Bom, o povo fez. Mas para esse futuro ser pleno, precisaria eleger o governador também para completar, para ter a plenitude deste futuro. Elegeu-se o prefeito e elegeu-se o governador. Hoje, nós temos o presente, que era o futuro que eles apontavam para a gente. E agora? O que vamos dizer para o povo de São Luís? Cadê o futuro tão desejado, tão sonhado? Se você parar para pensar, Américo, um caso aqui que aconteceu, não tão distante, na gestão passada, o ataque criminoso aos ônibus. Lembra? Sim, lembro. Que queimaram várias pessoas, que teve o herói que surgiu, o Rony, que teve a criança Clara com sua vida perdida, a sua mãe. Naquele exato momento, o secretário de Saúde do Estado, ele pegou os queimados, levou para uma rede do Estado e colocou no Hospital Geral. Ato contínuo, levaram para o hospital de referência, fora do nosso estado, sim, cuidando das pessoas. Desculpa. Em seguida, avançando um pouco mais, nós tivemos bem aqui numa cidade do interior do Maranhão, um ataque, amarraram as pessoas e atearam fogo nas casas. 6 pessoas, já morreram 4 dentro do socorrão.
Não houve uma visita do atual prefeito, não houve uma visita do hospital do governador. E lá é um hospital de referência de queimado. É um hospital que é hospital referência a queimados. Vamos fazer uma visita lá? Eu desafio irmos no Socorrão, para ver se é real. Mas o Socorrão, ali. não, segundo a propaganda, não tem marca no corredor que está funcionando, não é isso? Essa cidade, este Socorrão, é a cidade das propagandas. Não é verdade. É por isso que nós somos... Ou não é verdade, o senhor está dizendo que o prefeito mentiu? Ele falseou a verdade para o povo de São Luís. Ele falseou não somente agora. Só volvermos os olhares, que nós vamos encontrar as pegadas da campanha, das propagandas. O que faz um prefeito, o que faz um político eleger-se prefeito ou vereador são as suas propostas de campanha, são as suas promessas. E o povo de São Luís, como falei, por ser um povo passional, ele acreditou. Se você parar para pensar, Américo, na campanha passada, eles colocaram na cabeça do povo que a discussão não era gestão, que a discussão era geracional. Colocaram um senhor contra um jovem. Conseguiram botar isso na cabeça das pessoas e foi uma briga desleal. E hoje o problema é extremamente de gestão. O problema, eu sempre digo, Américo, que a batalha ela não é vencida pela idade. Ela não é vencida pela idade. Administrar São Luís é um desafio grande. A batalha ela é vencida pela coragem. E sabe quem tem esta coragem? Somos nós. A história conta. Você pode julgar o passado. E se quando nós formos prefeito de São Luís, você pode ter na certeza, não vai ser papai e não vai ser a minha irmã que vai mandar. Porque se tu olhar para trás, quando elegemos João Castelo, quem mandou? Você que vai me dizer. A filha. São Ela Luís não tinha pode, influência. Tinha influência. São Luís não pode sofrer dessa maldição de novo. E agora nós temos um atual prefeito, quem é que manda? Dizem que é o pai. É o papai. Aqui não. Aqui nós vamos e nós entendemos que eu, enquanto prefeito de São Luís, eu sou somente a locomotiva. Mas o senhor acha que esse pai tem uma má influência? Não sou eu. Geralmente os pais dão bons conselhos. Você acha que esse não dá bom conselho? Nós não estamos falando da questão paterna, pai e filho, porque o amor é algo que nós não podemos contestar e duvidar de um amor de um pai pelo filho. Mas se fosse um bom gestor, estaria na campanha do filho. Estaria mostrando a cara. O filho não apareceu na campanha do pai e o pai não aparece na campanha do filho. Aí a avaliação é que vai fazer ao povo da nossa cidade. O prefeito também se escondeu um pouco da imprensa. Eu mesmo convidei várias vezes para ele vir ao avesso e ele infelizmente não nos deu essa honra. Candidato, nosso primeiro bloco está esgotando, a gente volta já já, é um minuto só. Aguarde. Avesso, hoje com o candidato do PMDB, Fábio Câmara. Candidato, vamos supor sua candidatura vitoriosa, eleito prefeito de São Luís. Educação. Segundo a imprensa, tem colégios fechados, uma infinidade de colégios fechados, e também, isso não precisa ser da imprensa para perceber, o prefeito não construiu nenhuma escola. Como é que o senhor vai tratar esse assunto? Américo, esse é um dos grandes problemas que nós iremos enfrentar de frente. São Luís, como falei ainda há pouco, tem índices assustadores. Dentro de São Luís, a nossa capital, nós temos dois países. Nós temos, por exemplo, o Cazaquistão, que é um país pobre, que é um país com os índices horríveis. Eu me refiro também na educação. E nós temos os Estados Unidos da América. Por quê? Nós temos 10 mil alunos fora da sala de aula. O Cazaquistão. Cazaquistão. E o índice, a nota do IDEB, baixíssima. Nós temos na rede privada alunos bem educados, a nota do IDEB extremamente elevada. Os Estados Unidos da América. E eu vou te dar um exemplo porque isto é gestão.
porque falta planejamento, porque falta competência. Vamos viajar um pouquinho e vamos... O senhor está dizendo que a Secretaria de Educação do município é incompetente? Eu não discuto com o secretário. Nós elegemos um prefeito. Então o prefeito é incompetente. Que não administra a cidade. Vamos viajar um pouquinho e vamos sair deste estúdio rapidamente e vamos chegar até a Avenida dos Africanos. Chegando na Avenida dos Africanos, lá nós vamos encontrar a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco, ela não caiu lá de paraquedas. Fizeram um estudo e perceberam, notaram que ali era carente de investimentos sociais. E fizeram isso, mas com alguns critérios. Quais os critérios? Mora na comunidade, os professores, o corpo docente, o corpo discente da comunidade, os técnicos, os pais, natural dos alunos, todos daquela comunidade. E assim fizeram. Eu lhe faço uma pergunta, agora eu vou dar de entrevistador. Diga, fique à vontade. Américo, a Fundação Bradesco funciona ou não funciona? É uma entidade privada, não arrisca. Não é? E pronto. Você matricularia seu filho na escola Fundação Bradesco ou não matricularia? Matricularia, sim. Pronto, eu acho que todos nós aqui. Mas vamos avançar só mais um pouco. Aí nós chegamos do lado oposto à escola Darcy Ribeiro. Na mesma comunidade, na mesma avenida e, por incrível que pareça, a sensação que temos, na mão e contramão. Lá são os mesmos alunos, lá são os mesmos professores, lá é a mesma comunidade, lá são os filhos daquelas pessoas. A escola é pinchada ou não é pinchada? Agora, veja bem, o senhor acha isso, candidato, que isso é incompetência ou descaso? Só para concluir, a escola passou 130 dias sem aula. A escola enfrentou greve de professores. A nota do IDEB baixíssima. O que é isso? Respondendo o que você me perguntou anteriormente. É simplesmente falta de gestão, falta de comprometimento. E nós, prefeito de São Luís, nós vamos começar como dizia a sua mãe. A sua mãe, eu tenho certeza que ela dizia o seguinte para você, Américo. Américo estuda, e você fez isso muito bem, eu quero lhe parabenizar. Obrigado. O que ela lhe dizia? Estuda, meu filho, que a mamãe e o papai só têm o conhecimento para deixar para você, para o seu futuro. O que uma mãe hoje deixa para um filho que perdeu 130 dias de aula, que na gestão passada do João Castelo perdeu mais 100 dias de aula? A LDB, a Lei de Diretrizes de Base, nos diz o seguinte, Américo: para nós termos um ano pleno, um ano letivo, nós precisamos de 200 dias letivo ou 800 horas aula. Nós tivemos somente 70 dias letivo. Agora me pergunta, vamos para o outro lado, vamos viajar e vamos chegar no Rivana Berenice, que é uma escola administrada pela família. Acontece isso lá no Rivana Berenice? Se tivesse 130 dias sem aulas, dia de aula, aconteceria isso? Não teria uma reposição natural? Ou os pais deixariam lá? Você sabe por que não acontece nada? É porque é o filho do mais humilde. É porque ele não sabe a necessidade do seu filho estudar numa escola pública. É porque estudou nas melhores escolas de São Luís. É porque nunca estudou como eu, Fábio Câmara, estudei no Padre José de Anchieta, em Cajari. Como eu, Fábio Câmara, e você, que é igual a mim e que sua história se encontra comigo no Sousandra de Nulira. É porque você, assim como eu, estudei no liceu. Candidato, o senhor falou há pouco na Avenida dos Africanos. A minha avó foi escrava. Todo brasileiro ele tem uma parcela negra muito forte. Nesses 400 anos, nós nunca tivemos um prefeito negro. Como é que o senhor se porta dentro desse ineditismo? Na verdade, nós tivemos um grande avanço e um grande exemplo para o mundo. Quando nós tivemos um negro, assim como eu, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Né? Quando você me fala de 404 e dia 8 de setembro, a nossa querida São Luís completará, e nós aproveitamos até para parabenizar a nossa cidade, 405 anos. E nós temos uma população negra em São Luís, exatamente de 69% a 70%.
Se nós temos uma população de 1 milhão e 14 mil habitantes, nós temos nada mais, nada menos que 700 mil negros. Exatamente isso. E nunca tivemos um da gente. Mas hoje, nós damos essa oportunidade. Nós não vamos também ser prefeito de São Luís somente porque somos negros. Não. Nós seremos um prefeito laico. Nós seremos um prefeito de toda esta cidade. Nós não seremos prefeito de São Luís porque somos coitadinhos. Não. Nós vamos ser prefeito de São Luís porque somos vencedor, porque viemos de longe e porque nos preparamos para administrar São Luís. Nós temos um projeto definido para esta cidade. Nós temos competência para discutir com a população, porque ninguém vai administrar só. Você terá participação no nosso governo. Nós vamos ouvir o grande erro da nossa juventude, Américo, tu sabe o que é? É desprezar a experiência dos mais velhos. Na sua casa, eu volto, quem lhe orientou durante muito tempo, e principalmente quando você era criança e pegou nas suas mãos, foi seu pai e sua mãe. Se nós tivermos a orientação dos mais experientes, sem dúvida nenhuma, nós temos um projeto e nós temos uma direção a dar para a nossa cidade. Candidato, o senhor entrou no PMDB auxiliar de serviços gerais, varrendo a casa. Hoje é presidente do diretório municipal. O senhor acha que essa vida ascendente lhe fortalece para administrar a cidade, ou um filhinho de papai não tem muita noção do que seja a penúria de um povo? Nós já tivemos o filhinho do papai. O filhinho do papai está administrando São Luís. Aí eu nem me lembrei Pronto, disso. o filhinho do papai está administrando São Luís, mas não está administrando para os filhos de você. Nós entramos no PMDB da forma mais tímida e que muito me honra, como já falei anteriormente aqui. Me enobrece, fortalece meu espírito e me traz até aqui. Agora, administrar, Américo, decidir, Américo, é sentir, é saber. Eu tive, diferente do filhinho do papai, eu tive o meu papai morto, morreu no Socorrão. E que quero agradecer, e eu já estava vereador de São Luís. Eu já tinha o manto do mandato conferido pelo povo. Mas ele faleceu no Socorrão, sabe como? Eu tentando conseguir um leito de UTI. E não consegui. Olha que coisa. Ah, imagina, a senhora, imagina você lá do Coradinho, lá do Anjo da Guarda, lá do São Francisco, lá do Renascença, consegue? Não consegue. Nós sentimos, nós somos o próprio povo e sabemos o que o povo precisa. Nós não vamos buscar somente no conhecimento dos livros. Há algo muito precioso que é o sentimento do povo. E o plano de saúde maior que temos hoje no Brasil, no mundo, é o SUS. Quando eu fui buscar essa ajuda lá, a gente compreende que ele está sempre à disposição para acolher as pessoas. Porque o plano de saúde, o SUS, ele é muito interessante. Ninguém é tão rico aqui, Américo, que não pode precisar. E ninguém é tão pobre que não tenha direito. O que nós precisamos é de gestão, é de administrar, é de deshospitalizar, é de criar leitos de retaguarda, que isto é no final. Precisamos cuidar no começo da atenção básica, fortalecendo as equipes de estratégia de saúde da família, fortalecendo os agentes comunitários, esta saúde chegando lá na ponta, para aí sim começarmos a organizar São Luís. Candidato, pelo que o senhor diz, eu tenho que chegar à conclusão de que a atual gestão faliu. O povo terá esta oportunidade de julgar no dia 2 de outubro. Vamos para exatamente os números. daqui a um mês. Daqui a um mês. Vamos para os números. A aceitação e a rejeição. Qual é a maior dos dois dele? A rejeição dele é bem maior. O que, mesmo com a reforma eleitoral, com a mini-reforma eleitoral, a máquina ainda pesa. A máquina ainda tem. Mas a nossa luta é a luta das máquinas contra as massas. As máquinas podem estar do lado dele, eu me refiro à máquina do governo estadual e à máquina do governo estadual e do governo municipal. Mas as massas. Desculpa lhe interromper. Como é que o senhor interpreta o seguinte? O governo do estado contrata um serviço, paga o serviço e a prefeitura bota a placa. Como é que o senhor encara isso? Mais uma vez ele falseando a verdade para o povo de São Luís. Eu vou mais além. Ele diz aqui com
para o povo que entregou 11 mil casas. 11 mil casas. Essas casas vieram da... Nem o projeto, Américo, é feito por esta gestão. Estou vendo o governo João Castelo, que fez esses projetos, que buscou isso. Esse dinheiro é federal. Esse é dinheiro federal. Não tem nada. A grande obra do prefeito Edivaldo foi a Ponte Pai Inácio. Foi a maior obra que teve. Foi uma grande obra. Não, meu Deus, eu não consigo ver uma grande obra. Me mostre o hospital Dr. Jackson Lago. Me mostre uma escola. Me mostre as creches. Esse barulho dessas árvores caindo, como ele fala, diz que é muito maior do que uma árvore nascendo. Eu não vejo essas árvores nascer. Como é que o senhor interpreta o seguinte? Ele disse que trocou todas as lâmpadas da cidade para a lâmpada LED. Mas o senhor não acha que ele seria obrigado, porque a lâmpada incandescente não se fabrica mais? Não se fabrica mais, é brincar com a gente. Não há um projeto real para São Luís. E quem pagou a troca dessas lâmpadas fomos todos nós com a taxa de iluminação pública, que é essa taxa que o fez prefeito de São Luís. Lembra? Candidato, nosso segundo bloco está esgotado e eu queria saber do próximo bloco o que o senhor pensa prioritariamente para São Luís. A gente volta já, é um minuto só. Fábio Câmara, candidato a prefeito de São Luís, pelo PMDB. Candidato, diante desse quadro de falência administrativa, qual é a sua prioridade para São Luís? Américo, primeiro nós precisamos, para administrar São Luís e eleger a prioridade, nós precisamos formular um conceito. Quando você formula um conceito errado, as suas estratégias serão erradas e o objetivo também você não alcançará, porque o objetivo será errado. Já tem esse conceito formado? Sem dúvida nenhuma. Eu vou lhe dar um exemplo de São Luís. Nós temos no Brasil 3 capitais-ilhas: Florianópolis, Vitória e São Luís. Né? Mas se tu parar para administrar Florianópolis, por exemplo, Florianópolis, a ilha para o continente é exatamente 800 metros. É como se nós saíssemos do centro para o São Francisco. Vitória é um pouco menor, 700 metros, saindo um pouquinho mais para cá do centro do Reviver para o São Francisco. São Luís, a nossa posição geográfica para desenvolver São Luís é um pouco complicado. O continente, se nós pararmos para pensar, Alcântara está aproximadamente 28 a 32 quilômetros. Se nós pensarmos Icatu, nós temos aí no mínimo 12 quilômetros, mais ou menos. Se nós pensarmos Bacabeira, nós temos aproximadamente 58 quilômetros, mais ou menos, de 50 a 58 quilômetros. Desenvolver isto é difícil. O continente está distante. São Luís hoje, a terra firme de São Luís, terra firme que nós temos 450 quilômetros quadrados. Sim. Para formularmos esse conceito e dizermos, nós vamos começar por aqui. Nós vamos começar, nós temos... Porque quem tem tantas prioridades, não tem prioridade. Sim. Que nós temos 5 grandes prioridades. Eleger. Se você pensar os outros gestores que passaram, eles tiveram sua marca. Nós vamos começar primeiro. A maior prioridade na nossa administração é o que nós estamos fazendo aqui, discutindo aqui, conversar, é cuidar das pessoas. As pessoas precisam incorporar e entender que a cidade é dela. As pessoas precisam entender que não é Fábio sozinho que irá administrar São Luís. Se as pessoas entenderem que a cidade é uma extensão da sua casa, sem dúvida nenhuma nós iremos avançar. Porém, a nossa maior prioridade é cuidar das pessoas, cuidar de gente e gente cuidando de gente. E cuidar de quem cuida da gente. Os funcionários públicos, o professor que a gente inclui, o funcionário do socorrão, os técnicos de enfermagem e assim sucessivamente. Nós iremos, sem dúvida nenhuma, fortalecer a saúde. Saúde básica. Básica. Que se nós fizermos isso, a Dona Maria, como eu falei, ela não vai precisar, Américo, sair da sua casa para marcar uma consulta. Ora,
Fala-se em informatizar a saúde, que é importante, que também eu sou a favor, acho interessante, mas se tu pensar aqui em São Luís, nós temos 5,75 pessoas, que representa 60 mil pessoas, que não têm nesse exato momento força para lutar por sua dignidade. Não tem força para lutar por sua dignidade. Como esta pessoa vai ter acesso a computador? Como esta pessoa terá acesso à informática? Só vamos encontrar isto dentro da sociedade e na política, com políticos comprometidos. Nós vamos valorizar, buscar essas soluções. Buscar também essas soluções na educação. Elegendo e fazendo um projeto político e pedagógico. O que é isso? Nós vamos conversar com toda a sociedade, com os atores que fazem a educação. Quem faz a educação? É o prefeito? Sem dúvida nenhuma, o prefeito vai estar discutindo. É a Secretaria de Saúde, de Educação? Sem dúvida nenhuma, nós estaremos falando com a Secretaria de Saúde. É seu Antônio, que seu Antônio tem aquela quitanda, mas sabe fazer o cálculo matemático, sabe somar, sabe diminuir, sabe fazer as 4 operações e aprendeu de forma empírica. É a igreja está lá construindo. São os alunos estarão lá construindo. É o corpo docente, é o corpo discente, chamando esses atores. O senhor então pretende administrar de baixo para cima? Natural. Criaremos um projeto político e pedagógico, aí nós sairemos em direção. Nós vamos criar, Américo, nós temos um projeto, o agente da educação. O que é o agente da educação? O agente da educação, nós vamos buscar um técnico da saúde, né? um técnico educacional, e iremos buscar um psicólogo. Dentro da educação tem isso. Dentro da rede da educação tem isso. O que este técnico faz? O que esse psicólogo faz? Nós, as crianças que faltam aula, as crianças que estão ausentes, nós vamos lá na casa dele, saber o que está acontecendo, o porquê dele estar faltando aula, qual o problema. É um problema familiar? Conversar com a família, discutir com a família e saber o que está acontecendo com esta criança. No ano seguinte, nós iremos fazer a matrícula em casa, até para aumentarmos o recurso da saúde, da educação. Nós vamos... Matrícula em casa, quer dizer, o colégio vai a colégio? Vai as pessoas. O poder público, ele tem que ser facilitador. O poder público não pode ter lucro. O poder público tem que administrar para as pessoas. Nós iremos lá. Se nós temos 10 mil alunos fora da sala de aula, qual é o nosso objetivo? Aí sim, construindo isto, nós vamos dar os primeiros passos, junto com os professores, trazendo os professores também para a discussão, fazendo a formação continuada que nós não tivemos aqui, valorizando os professores, que cuida da gente, que nos ensinou. Eu aproveito esta oportunidade para falar com Dona Diquinha, lá de Cajari, que pegou na minha mão, que me ensinou e que me fez estar aqui. Nós iremos trabalhar de forma firme a formação continuada, qualificando os nossos professores. O senhor acha que os professores na rede municipal não estão bem tratados? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que os funcionários da rede municipal, tendo 12% de aumento, o aumento dos professores parcelado, que a lei nos abriga, porque o gestor público ele só pode fazer o que a lei permite. A lei era clara que os professores teriam que ter um aumento no início do ano de 11,35. Lutaram por uma greve, por falta de diálogo. Se tivéssemos tido esse diálogo, os alunos não teriam, as escolas não teriam passado. Esse diálogo não aconteceu por quê? Recusa do prefeito? Totalmente. O prefeito nos disse na campanha que ia trabalhar por São Luís desde o primeiro dia. Tu sabe qual foi o primeiro ato que ele fez? Aumentar o seu salário para 25 mil reais, igualzinho o prefeito de São Paulo. Aí nós teríamos que ter o princípio da isonomia. Foi o primeiro ato. O primeiro ato dele, 25 mil reais. Se nós tivéssemos o princípio da isonomia, a mesma responsabilidade que se tem em São Paulo, se teria aqui. O salário do professor que se tem em São Paulo, se teria aqui. Este foi o ato do prefeito. E aí eu te pergunto... Não, o senhor está... Eu quero até registrar, ficar... Eu não sabia disso. Apesar de eu viver futricando dentro do miolo da imprensa. O primeiro ato do atual prefeito foi aumentar o próprio salário de 25 mil reais. É uma nova forma de fazer política. É um novo, né? Muito novo, é inovador. É por isso
que o povo desconfia da categoria e da classe política. O senhor acha que a atitude dessa desacredita todo aquele que aí paga o mal, o justo pelo pecador? Enquanto nós renunciamos à verba para elevar o verbo, ele não. Ele assoma Ele o verbo, a verba. A verba. E diz pra gente, é aí que nos diferenciamos, é aqui que tem a diferença. Ele tinha a responsabilidade. Como jovem disse que a discussão era geração, de resgatar a credibilidade na política e nos políticos. Desta forma, não há nenhum tipo de credibilidade a ser resgatada. O senhor acha que ele falhou nisso também? Ele falhou. O senhor não vê nenhum ponto positivo na atual gestão? Eu tento encontrar. Um ponto positivo qual foi, que eu acho? Foi ele ter se filiado num grande partido. Ele se filiou no PDT, um partido do nome histórico do Dr. Jackson Lago. Ele foi um homem fiel ao governador Flávio Dino quando o apoiou. Eu vejo só esses 2 pontos positivos na gestão da Edivaldo. Os dois únicos pontos. Eu não vejo mais de positivo. 98% negativo. Totalmente. Vamos ver lá. Se você pudesse sair daqui comigo, nós iríamos no Socorrão. Nós iríamos no Hospital da Criança, que a obra nunca terminou. A ideia, já foi uma vez, a ideia não me agrada de repetir. Nós iríamos na Santa Casa. Nós iríamos exatamente numa escola pública do nosso município. Nós temos hoje 193 creches, 300 anexos alugados aí. Vamos lá e eu desafio se você colocaria um neto seu, um filho seu, para estar numa dessas escolas. Não, já me basta trafegar pelas ruas e chegar nas feiras, não precisa chegar a esses extremos. Sim, saúde, educação, segurança. Tem planos mirabolantes de participação, o problema do Estado, a questão do Estado, mas tem planos mirabolantes de participação municipal na questão de segurança. Aliás, eu vejo muito aí, frequentemente, uns cidadãos aí, assim com uma roupinha cor de café com leite, fica nos retornos, eu não sei o que eles fazem lá. Como é que você vai tratar isso? Eu vou tratar isso com muita seriedade, porque o que nos importa são as pessoas. Eu vou lhe exemplificar como é importante nós tratarmos isso com muita responsabilidade. Se você mandar uma carta dos Estados Unidos para São Luís, para o Brasil, ela não vai chegar. Se mandar uma carta dos Estados Unidos para o Brasil, em São Luís, na Rua Euclides da Cunha, a Fábio Rogério Barbosa Câmara, ela irá chegar. O que eu quero dizer? O homem mora no município. O homem vive no município. E nós temos que dividir as responsabilidades. O governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Acima de 200 mil habitantes, a responsabilidade também é do município. Nós temos hoje 520 guardas municipais. Nós temos hoje de serviço em São Luís, guarda municipal aqui, que estão todos parados, e nós temos de serviço em São Luís hoje, aproximadamente na região metropolitana, 415 homens honrados da Polícia Militar, dando a nossa segurança. É muito pouco, pouquíssimo. Nós iremos qualificar os guardas municipais, esses 520 homens ou 480, não sei o que precisar, só temos desses 480, 80 com porte de arma. Nós iremos qualificar esses homens. Quando eu escolhi o meu vice, que é o Coronel Flávio de Jesus, que quero inclusive lhe agradecer, eu não trouxe um vice que somente fale de segurança. Eu trouxe um vice que entenda de segurança, que faça segurança, que pratique segurança. Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotado. Utilize esse programa tantas vezes queira, eu digo isso para poucos. E, por favor, você tem 1 minuto para falar com seus eleitores. O que nós pedimos ao povo da nossa cidade é que avalie todos os candidatos. Este é um momento ímpar. Dia 2 de outubro não é o dia do terror, não é o dia que você vai perder o seu domingo. Pelo contrário, é um dia que inicia-se as transformações sociais. E peço a você que avalie o nosso nome, avalie como o nosso nome e entenda que nós temos algo muito precioso, que é o sentimento das pessoas, porque nós sabemos exatamente a dor do povo, porque nós somos o povo da nossa cidade. Nós iremos ser prefeito de São Luís para administrar uma São Luís para todos, uma São Luís igual, uma São Luís laica, uma São Luís para trazer para o nosso povo uma felicidade, uma boa educação, mas sabendo de todos os desafios que nós temos.
Candidato, eu ia dizendo prefeito, candidato, o senhor use esse programa, repito, compareça sempre. E as senhoras e os senhores que nos assistiram, muito obrigado. E até outra oportunidade com esses avessos especiais. Boa noite.